Olá, vamos então aplicar esses conceitos que nós vimos a uma empresa que seja incorporadora e supondo que ela seja também uma construtora, ou seja, ela promove, é a dona, entre aspas, a proprietária dos seus empreendimentos e simultaneamente ela constrói esses empreendimentos. Então, quais seriam possíveis critérios para a gente definir o portfólio de empreendimentos da empresa? Só para a gente aplicar um pouco os conceitos que a gente estava vendo, que são conceitos gerais que, como vimos, poderíamos aplicar a outro tipo de atividade. Então, a primeira ideia seria que eu vou pensar num conjunto de projetos que compõem um portfólio de forma que eles estejam alinhados estrategicamente com a empresa, ou o posicionamento desses empreendimentos no mercado esteja em sintonia com o modelo de negócio, a proposta que uma empresa construtora tem, como já vimos falado no curso em outros momentos. Vamos imaginar, por exemplo, que nós estamos falando de uma construtora que ela tem uma marca conhecida, um brand, como a gente chama, conhecido. É uma empresa valorizada pelo fato dela entregar edifícios residenciais de alto padrão em bairros nobres, em capitais. E ela é conhecida por isso, de um alto padrão de acabamento, de uma certa sofisticação, qualidade dos materiais. Os arquitetos envolvidos aí na concepção dos empreendimentos são arquitetos assim de nome no mercado, para dar um exemplo. Então, claro, se essa empresa ela se propõe a isso e ela se especializou nisso, ela tem o que a gente chama, entre aspas, de mentalidade reativa. Reativa não no sentido negativo, mas no sentido de que ela só muda a tipologia de produto, o seu posicionamento no mercado, reagindo a alguma circunstância para a qual ela não tem uma escolha, ou seja, ela focou um nicho de mercado, ela tem um mercado-alvo, um target. Então, logicamente, que para essa empresa só vão fazer sentidos empreendimentos de alto padrão, em bairros nobres, que é o que está alinhado com o seu objetivo. Se alguém chegar para essa empresa e falar, olha, vamos dar um exemplo específico aqui, ainda que fictício. Vamos imaginar que a gente chega para uma empresa que trabalha nesse segmento de alto padrão. Gente, o que eu estou falando é uma ficção, não estou falando de um caso concreto. E ao citar empresas também, eu estou dando simplesmente como exemplo fictício. Mas vamos imaginar que eu estou falando da construtora Paulo Landeri Limitada, e a construtora Paulo Landeri Limitada, ela se especializou em empreendimentos de alto padrão. É uma concorrente de empresas como Terrazas, Canopus, Patrimar, Aguimar, etc., para a gente falar aí de algumas empresas em Belo Horizonte. Né? E, de novo, volto a comentar, quando eu estiver citando nomes de empresas aqui, isso não significa fazer nenhuma avaliação das empresas, nem positiva nem negativa. Também não é uma propaganda, não há nenhum tipo de interesse comercial, a gente só está citando para tornar a coisa mais concreta e mais didática. Então, a construtora Paulo Landeri Limitada, ela concorre com essas, ela está buscando desenvolver empreendimentos de alto padrão. E vamos imaginar que alguém chega para o Paulo Landeri, que é o dono da construtora, ou sócio majoritário da construtora, e fala para ele, olha, eu tenho aqui um terreno muito bom na periferia aqui de uma cidade da rede metropolitana, na região metropolitana de Belo Horizonte, na periferia de uma dessas cidades que compõem a região metropolitana. É um terreno aí que tem em torno de 20 mil metros quadrados, ele está muito barato. Lá você consegue, inclusive, fazer uma permuta, você não precisa desembolsar dinheiro. A gente já viu aí que os aspectos de medidas mitigatórias ou compensatórias que você tenha em função de problemas ambientais são mínimos. Vai ser fácil você conseguir as licenças ambientais, licença prévia, licença de operação, etc. A gente consegue construir, né, em termos de logística, é bastante favorável, a gente vai reduzir o custo geral do empreendimento, e, portanto, você vai ter uma margem um pouco superior às margens que você imagina no empreendimento desse tipo. Olhando aquele empreendimento especificamente, eu teria tudo para dizer, ótimo, vamos lá. Mas se eu fosse dono da construtora Paulo Landeri Limitada, eu olharia e falaria assim, não, espera aí, qual que é o meu negócio? O meu negócio é construir alto padrão. Eu tenho uma marca, eu tenho uma expertise nesse sentido. Então, ainda que esse seja um bom negócio, ele não está alinhado com os meus objetivos estratégicos, portanto, eu vou descartá-lo e não vai ser um projeto que compõe os projetos do meu portfólio. O segundo aspecto
diz respeito à viabilidade econômica, à disponibilidade e equacionamento de recursos. O que a gente está falando? A gente está falando sobre vários aspectos. Primeiro, dependendo de como é, entre aspas, vou usar uma expressão vulgar, a engenharia financeira dessa empresa, dependendo de como é a engenharia financeira dessa empresa, ela opta por construir sempre com recursos próprios. Então a empresa tem lá um certo capital, esse capital pode ser aumentado com a aportação de eventuais investimentos ou o retorno dos empreendimentos anteriores dela, e essa empresa diz assim, olha, eu só vou construir com o meu dinheiro, e aí eu defini que eu só vou vender os apartamentos depois de prontos, nem na planta eu vou vender. Não é uma prática comum no mercado, mas só para ilustrar. Então é lógico que essa definição de como eu trato os recursos, essa, entre aspas, engenharia financeira, vai condicionar a forma como eu vou investir. Eu tenho uma capacidade limitada de investimento. Portanto, eu vou ver alguns empreendimentos e vou dizer assim, olha, esse me interessa, esse aqui também me interessa, mas eu não consigo fazer os dois investimentos simultaneamente, portanto eu vou optar por A e não vou optar por B. Ou eu posso ter uma outra forma de trabalhar. Eu posso trabalhar, por exemplo, de uma maneira em que eu tenho uma capacidade de captar recursos no mercado. Então eu vou buscar um grupo de investidores que vão investir nesse empreendimento, vão ser meus sócios, eu posso até ser um sócio minoritário no empreendimento, eu vou recorrer a fundos de investimento imobiliário que podem fazer uma parceria comigo, tem vários tipos de fundo que realizam isso. Eu posso pensar num modelo de negócio em que eu vou fazer um aporte de recursos e ao longo da obra, para melhorar a minha exposição de caixa, diminuir a quantidade de recursos, eu vou trabalhar com crowdfunding, que é uma modalidade relativamente recente de captação de recursos, operacionalizada por fintechs, né, por empresas financeiras que trabalham aí no mundo digital. Então eu vou ter uma maior capacidade de investimento e na hora de eu definir os distintos empreendimentos do meu portfólio, eu vou ter uma outra maneira de trabalhar porque eu tenho uma maior facilidade de captação de recursos, optei por essa forma de trabalhar. Se eu tenho lá um empreendimento que cabe no meu bolso, entre aspas, quer seja porque eu estou trabalhando de uma maneira ou de outra, né, ele é viável do ponto de vista econômico, eu vou, antes de colocar o projeto no meu portfólio, trabalhar as questões de viabilidade técnica. A gente vai discutir isso num outro módulo da nossa disciplina, não vou entrar em detalhes agora, mas no fundo eu vou ver assim, quer dizer, eu consigo efetivamente construir aquilo que eu estou me propondo a fazer nesse empreendimento? Eu fiz lá um estudo preliminar. Esse estudo preliminar vai ser validado com relação às condições de uso e ocupação de solo? Eu tenho medidas mitigatórias ou compensatórias, medidas ambientais que eu tenho que fazer que inviabilizam o empreendimento do ponto de vista financeiro, ou seja, aqui eu estou falando de um aspecto financeiro da viabilidade técnica. A construção em si pode até ser viável, mas a um custo que não vai me compensar. Eu tenho algum problema técnico que faça com que o custo do empreendimento seja muito majorado e eventualmente me diminua a rentabilidade, meu lucro, e portanto ele não vai compensar? Existe alguma dificuldade técnica distinta dessas que eu estou comentando? Se não, eu tenho uma outra aceno positivo de que eu posso colocar esse projeto dentro do meu portfólio. E eu posso também pensar em outros recursos, na gestão de outros recursos que eu precise na gestão do meu portfólio. Por exemplo, se eu tenho uma capacidade limitada de gestão dos próprios empreendimentos, se a minha equipe de engenharia não consegue administrar um número maior de empreendimentos e eu não quero contratar gente nova, porque eu trabalho com uma equipe que está muito afinada, que absorveu a cultura da empresa, então eu tenho uma limitação em termos de recursos de engenharia, eu posso ter uma limitação de recursos em termos de logística, ou eu tenho uma limitação em termos de regulação, em termos de legislação, que não me permite trabalhar em determinados locais, não é que eu não possa trabalhar em determinados locais, mas vou ter uma série de dificuldades. Então, são outros critérios que me permitem entender se um projeto vai ou não entrar no meu portfólio. De qualquer forma, o que eu queria destacar, a título de finalização, é que uma empresa incorporadora e construtora, se for só construtora, parte dessas coisas não se aplicam, mas a gente vai imaginar que ela vai estar construindo para alguém. Então ela vai ser
ela vai ser contratada por alguém para desenvolver o negócio dela, com as devidas adaptações, ela também tem que fazer uma gestão de portfólio, se ela for só construtora e não incorporadora. O fato é que, para uma empresa ser aprimorada do ponto de vista gerencial, é preciso que ela defina critérios para montar e fazer a gestão do portfólio de projeto dela. Logicamente, depois que eu criei esse portfólio, isso não é uma atividade estática, é uma atividade dinâmica, como a gente tinha visto antes. Eventualmente eu posso acelerar alguns projetos, paralisar alguns ou retardar alguns para acelerar outros, isso dentro, né, dos critérios que eu tenho para gerenciamento desse portfólio que foi por mim criado.